gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Já estou iniciando aqui os slides. O conteúdo que a gente vai ter hoje é um conteúdo levinho, gostoso, tranquilo da gente ver. A gente vai lidar agora com números. Embora eu seja de humanas, né? Como eu sempre falo, eu tenho dificuldade com números. Agora a gente vai lidar com eles, beleza? Gente, não é nada de conta, tá? A gente vai aprender hoje como ler os números em inglês. Ai, prof, mas eu já sei. Tá, mas a gente vai aprender, tipo, todos os números. Como a gente lê desde o primeiro até aqueles mais compridos, tipos de data, com 4 dígitos, tá bom? Então aqui eu tenho uma tabelinha de números cardinais e ordinais. Antes de tudo, qual é a diferença entre números cardinais e ordinais, caso alguém não se lembre? Os números cardinais são os números normais, né, sem alteração, quando a gente fala 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, né, números cardinais. Os ordinais são aqueles números que em português a gente usa para colocação, né, segundo, 56º, terceiro, primeiro, né. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso, a diferença entre cardinais e ordinais. Cardinais, o número normal, ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Gente, a próxima coisa que a gente tem que saber é que em inglês existem alguns momentos diferentes para usar os números ordinais comparados com o português. Por exemplo, em inglês, toda vez que eu vou falar de uma data, eu vou falar usando os números ordinais. Se eu usar os números cardinais, quer dizer que vai estar assim 100% errado? Não. Mas normalmente, se eu for falar, por exemplo, que o meu aniversário é no dia 13, eu não vou falar que é no dia 13, eu vou falar the 30th, o dia 13º do mês. Pra gente pode soar um pouco estranho, mas é muito comum, na verdade. Então, vamos supor que vocês me perguntem, teacher, quando que vai ser a prova? Vamos supor que seja dia 1º de dezembro. Então, em vez de eu falar December 1, eu vou falar December 1st. Ou, por exemplo, o meu aniversário, que é dia 31 de dezembro. Que dia que vai ser? December 31? Não, vai ser December 31st. O 11º de dezembro, tá? Então, vamos lá. Números comuns todos já conhecem, né? 0 para 0. Lembrando que o 0 também pode ser chamado de O, H, O. Também pode ser, por exemplo, O, 1, 2, 3, ou 0, 1, 2, 3. Os dois estão certos. Chegando no 11 e no 12. Então, eu tenho os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que todo mundo já sabe aqui até o 10. O 11 e o 12, que todo mundo esquece no churrasco sempre, né? Que a gente não pode esquecer, que o 11 é 11, o 12 é 12. E depois, do 13 até lá no 19, vai ter essa terminação aqui, ó. Teen. O que significa teen em inglês? Significa adolescente. Então, a gente marca ali dos 13 anos até lá nos 19 com essa terminação teen atrás. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, chegamos no 20. Enquanto do 13 ao 19 termina em teen, a partir do 20, então 20, 30, 40, 50, 60, tudo termina em T. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, do 20 ao 90, eu vou falar com esse T atrás. Quando eu quero falar o número da dezena, por exemplo, de 20 e mais outro número aqui, por exemplo, 21, eu vou usar o próprio 20 e vou acrescentar atrás o número normal lá do comecinho, o 1. Então, 21, 22, 23, 34, 35, 46, 47, 58, 59. Então, é só colocar o número dele, né? 50, por exemplo, e o 4 atrás. 54, 58, 59. Ok? Chegamos no 100. Então, toda vez que a gente tiver 3 numerozinhos, né? Vai ter a terminação 100. Só vai mudar esse número aqui da frente.
Então, 100, 100. 200, 200. 300, 300. Então, são esses números aqui, mais o 100. 900, 900. 700, 700. E daí, passou para o 1000, eu tenho, em vez de 100, eu tenho 1000, que é a mesma coisa, só muda o número da frente. 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 5000, 5000, 10,000, 10,000, 20,000, 20,000. Aí eu tenho o 100,000, que são os milhões, e o million, que são os milhares, e o million, que são os milhões. Então, 100,000, 100, que é de 100, 1000, que é de 1000. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Eu vou imaginar na minha cabeça que vocês estão me falando. Sim, prof! E aqui, gente, nos ordinais, só lembrando que o primeiro e o segundo e o terceiro, eles têm uma terminação diferente. Tá vendo que todos os ordinais, eles carregam duas letrinhas atrás, né? São as letrinhas que terminam os nomes, ó. E o primeiro, o segundo e o terceiro, eles são sempre diferentes. O resto é tudo TH. Fourth, quarto, fifth, quinto, sixth, sexto, 10th, décimo, 11th, 11º. Agora, quando tiver 1, 2 e 3 atrás, por exemplo, o 21º, 22º, 23º, 51º, 50º. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter esse número aqui, aqui, e vou colocar esse aqui atrás. Então, eu tenho lá 20th, que é 20º, 21st, 21º. É como se a gente lesse 21º. O 30, 30th, 30º, 31, 30, como está escrito aqui, 31st, 32nd, 33rd, 34th. Então, o meu aniversário, que é dia 31 de dezembro, seria December 31st, não December 31, ok? Então, eu tenho aqui, ali, né, a gente já viu, eu só coloquei aqui de exemplo, então, um número sozinho, né, 357, dois números, 11, 12, 17, lembrando que do 13 ao 19 tem 10 atrás, a partir do 20 até o 90 é o T, 28, 65, 72, chegamos no 100, posso falar 100 ou 100, tanto faz, esse A também significa 1. 500, 500, então eu vou colocar aqui o 5 e mantenho o 100. 527, poxa, vou procurar o 27. Como é que ficaria 528? Eu tenho então o 500, que é 528. Então é bem como a gente fala em português. 500. Calma aí. 527. 527. 999. 999. 999. Eu vou juntar aqui, é esse número com os números normais, gente. Só falando, juntei isso aí. O 1000, então, 1000 ou 1000, tanto faz. Vamos lá, então. Como é que a gente vai ler 4 números em inglês? Em inglês é muito mais legal de ler 4 números do que em português, porque a gente pode ler de duas maneiras. A gente pode ler ele inteiro, né? O que é ler ele inteiro? 1562. Então, eu poderia ler ele inteiro como 1562. Como que é o 1000? Volta lá. 1000. Muito bem. 500. 500. 62. 62. Então, eu tenho 1000 ou 1562. 1562. 1000, 1000 ou 1562. Ok?
Mas tem mais uma maneira que é muito massa em inglês que a gente pode usar para ler datas, por exemplo, ou números com 4 dígitos. Eu divido esses 4 em 2. Então eu vou ler de 2 em 2, porque mais fácil do que ficar 1562, eu posso dividir entre 15 e 62. Como é que eu falo 15 em inglês? 15 e 62, 62. So, 1562. 1562, 1562. Por exemplo, a teacher aqui que nasceu em 1988. Vamos fechar só para eu escrever com vocês. Vamos colocar lá. Eu nasci, por exemplo, vamos abrir um novo aqui. Aí, 1988. Como que eu falaria isso por extenso se eu não fosse dividir? Deixa eu só pegar meu teclado aqui. Eu falaria 1000, que é 1000, 900, 900, e 88, and 88. Então, eu teria 1988. 1988. Mas se eu dividir, eu vou falar 19, 88. Que ano que a gente está vivendo? 2020? Eu posso falar 2020. 2020. Ou eu posso falar 2020. 2020. Ok? Se algum de vocês aí nasceu, por exemplo, em 2000 e... Cara, sei lá que ano que vocês nasceram, gente. Vou colocar aqui 2010. Só pra gente ver como é que ficaria. Ou eu vou falar 2000, 2010 e 10. Ou eu vou falar 2010. Opa, faltou o T. 2010. E se eu tiver números com 2 zeros, por exemplo, 2001, como é que eu vou falar isso aqui? Ou eu vou falar 20, calma aí, 2001, nunca 2001, quando for ler datas assim é sempre ou em vez de zero, ou eu vou ler, peraí, 20, I'm sorry, 2001, já tinha falado antes, né, que era 2001. Agora eu leria 2001. 2001. Ok? Galera, espero que tenha ficado claro. Aqui eu tenho alguns exemplinhos, né? 1989, 1989, 1989. Se eu quisesse fazer inteiro, como é que ficaria? 1989, 1999. Ó, 2000, 2000. Or 2000, gente, é só isso, não se fala de outro jeito 2000. Ok, ó, o exemplo do 2001 aqui. 1220 e 1212, 1212, que é 1212, 1112. 1112. Ok? Pesado, espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham achado fácil. Caso alguém ainda não soubesse falar os numerozinhos mais compridos, espero que agora vocês saibam. Se tiver qualquer dúvida, é nóis daqui a pouco no chat. Um beijão, até depois e tchau!